Bom dia, primeira série. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre o René Descartes, né? Na aula passada, eu falei para vocês que a gente ia dividir esse conteúdo para que a aula não ficasse tão extensa. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às nossas discussões a respeito do filósofo René Descartes, tá certo? E na aula de hoje, nós vamos ver aqui as 4 regras do método cartesiano do René Descartes, tá certo? Onde ele vai aqui colocar etapas para se alcançar esse conhecimento verdadeiro. Então, ao afirmar a existência de verdades inatas, ou seja, aquelas verdades que nós já nascemos com elas, o Descartes ele desejava alcançar na filosofia verdades tão incontestáveis, evidentes e invariáveis como os princípios da matemática. O Descartes ele viveu um período, como eu falei para vocês, em que existiram outros filósofos que estavam questionando sobre a existência de verdades. Aliás, a existência de uma verdade absoluta, uma verdade inata, como o próprio Descartes coloca. E para que ele consiga provar que existe essas verdades, a verdade absoluta, o Descartes ele vai buscar aí um método que pudesse alcançar essas verdades. Uma verdade que fosse invariável, que fosse evidente e que fosse incontestável, assim como são os princípios da matemática. Então, portanto, ele estabeleceu um método com base na geometria, e para avaliar todo o conhecimento adquirido em sua formação cultural e para orientá-lo na busca de novos conhecimentos. Então, ele vai fazer aí uma revisão, uma espécie de revisão em tudo aquilo que ele já sabia, em todo o conhecimento que ele foi adquirindo ao longo dos anos, durante toda a sua formação cultural. Então, ele vai questionar todo esse conhecimento adquirido ao longo dos anos. E assim ele decidiu duvidar sistematicamente de tudo que percebia e de tudo aquilo que ele aprendeu, submetendo cada crença à necessidade de uma prova racional, para somente então adotá-la. Então, ele vai fazer essa espécie de revisão, vai avaliar tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele tinha como uma verdade, vai fazer essa avaliação sistemática, né, submetendo aí todo e qualquer tipo de crença que ele tinha a esse método. Um método aí que ficou conhecido também como a dúvida hiperbólica, o método cartesiano, enfim, existem várias formas que a gente fala, né, que a gente coloca. Então, o Descartes ele vai fazer aí essa revisão das suas crenças, de tudo aquilo que ele tinha, e vai submeter todas elas a uma prova racional. Então, para que somente fosse adotada como verdade, deveria passar por essa espécie de etapas e chegar a um resultado que fosse, que obtesse, na verdade, uma prova racional daquilo. Então, esse método do Descartes, ele foi aí construído em 4 etapas. São 4, na verdade, os preceitos em que consiste o método cartesiano, sendo todos fundamentados no conhecimento essencialmente racional. Então, ele divide esse caminho, né, esse método, em 4 partes, em 4 etapas. E toda e qualquer crença deveria passar por essas 4 etapas. Então, a primeira etapa: não posso acolher como verdadeiro, isso são as palavras do Descartes, não posso acolher como verdadeiro algo que eu não conheça evidentemente como tal. Não posso incluir nada em meus juízos de que eu não tenha certeza. Esse primeiro método ele ficou conhecido como a evidência. Ou seja, é a primeira regra e exige que não aceitemos como verdadeiro o que não seja claro e distinto. Nessa regra, o Descartes ele nos alerta sobre os juízos precipitados e a prevenção, isto é, o preconceito. Uma ideia, portanto, ela deve ser clara, a ponto
de podermos concebê-la em nosso espírito, e distinta à medida que conseguimos separá-la de outras, de todas as outras ideias que passam ao mesmo tempo e de maneira confusa pelo nosso pensamento. Ou seja, a partir do momento em que eu recebo essa ideia, que eu tenho essa ideia, eu preciso logo de cara, ver, avaliar se é uma ideia clara o bastante que não haja nenhum tipo de dúvida em relação a ela. Ou seja, que ela apresente logo de cara aquilo que ela quer dizer. Então, ela seja aí uma ideia transparente, uma ideia que não me promova dúvidas. E também que seja distinta, ou seja, que eu possa, ao estar ali misturada com outras ideias, eu possa, de alguma forma, separar e não associar essa ideia a uma outra ideia. Então, além de ser clara, ela deve ser distinta o bastante para que eu possa separar de outras ideias, para que eu não corra o risco de alguma forma associar aquela ideia a uma outra ideia que não tem nada a ver. Então, essa é a primeira regra, a primeira etapa do Descartes, é a evidência. Na segunda etapa, consiste na análise. Então, devo dividir cada uma das dificuldades que eu examinar em tantas parcelas quantas forem possíveis e necessárias para melhor resolvê-las. Então, como o próprio fala aqui do Descartes já sugere, a segunda regra ela consiste em dividir cada uma dessas ideias, dessas investigações, dessas dúvidas, que serão aí examinadas e dividir aí quantas partes forem possíveis e necessárias para que a gente consiga chegar a um resultado melhor, de maneira mais possível, né? Um resultado que seja seguro. Então, por isso que a gente vai precisar dividir em partezinhas pequenas para que consiga alcançar esse resultado, para que a gente consiga resolvê-la. Então, dessa forma, segundo o filósofo, dividir o problema o torna mais fácil de ser enfrentado, já que passamos a resolver cada parte de forma individual e mais precisa. Quando a gente temos uma grande ideia, um grande problema, a gente dividindo esse problema em partes pequenas vai ser melhor, vai ser mais fácil resolver, na visão do Descartes, porque a gente vai resolvendo cada partezinha separada, cada ponto desse problema separado, e dessa forma a gente consegue ter uma maior precisão nessa resolução, na resolução dessas partezinhas. E só depois a gente junta essas partes. Então, por isso que ele coloca aí como essa segunda etapa nesse processo. A terceira etapa, preciso ordenar meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco até o conhecimento mais composto. Ou seja, ordenar essas partes. Se na segunda etapa nós separamos, dividimos todo o problema, agora a gente vai fazer aí uma ordenação dessas partes. Então, agora que as dificuldades elas foram divididas, o próximo passo é ordená-las, conduzindo o nosso pensamento a solucionar as dificuldades. Então, assim, deve-se começar pelas questões mais simples e os objetos mais fáceis de conhecer, para gradativamente e ordenamente tratar dos objetos compostos e problemas mais complexos. Ou seja, vai seguindo aí uma hierarquia, um caminho que vai dos objetos mais simples, mais fáceis de resolver, aqueles que a gente consegue logo de cara resolver, para os mais complexos. É um caminho para que a gente consiga, dessa forma, chegar a um resultado satisfatório. Então, depois de dividir, agora é a fase, a etapa em que a gente vai ordenar essas partes. Por fim, a quarta etapa, tenho de fazer enumerações complexas e revisões gerais
que me garantam a certeza de nada omitir. Ou seja, é a quarta etapa, a enumeração. Nessa etapa, elas devem se fazer enumerações completas e revisões gerais, de modo que nada seja omitido. Ou seja, a gente enumera cada problema, cada parte desse problema já solucionado, já resolvido, para que haja aí essa ordenação, essa organização desses problemas, enumerando cada um deles, e também fazer essas revisões, revisar cada um deles, cada resultado que nós alcançamos com isso, para que não seja aí, para que não passe nada despercebido em relação a esses objetos, a esses problemas, a essas dúvidas. Em outras palavras, a gente devemos sempre nos certificar de que não esquecemos nada, de que nenhuma lacuna ela foi deixada para trás e todos os elos eles estejam conectados entre si. Então, é a hora da gente avaliar, reavaliar, na verdade, fazer toda essa revisão, enumerando cada problema, cada partezinha desses problemas, para que a gente não deixe passar nada que, de alguma forma, promova algum tipo de dúvida que não tenha sido resolvido de maneira adequada. Então, é a quarta e última etapa. Então, por fim, esses preceitos estão diretamente relacionados com a dúvida hiperbólica, que consiste em duvidar de tudo que se apresente a nós através dos sentidos. Isso significa duvidar, inclusive, de nosso próprio corpo, visto que as sensações facilmente nos enganam e somente pelo método racional é possível acessar a verdade. Então, Descartes, ele cria esse método para que todo tipo de conhecimento, para que todo tipo de ideia, questionamento, ele passe por essas etapas, para que no final, dependendo do resultado em que a gente alcança, ela seja considerada como uma verdade absoluta. E só assim poderia ser considerada uma verdade absoluta, depois de passar por todas essas etapas. Esses questionamentos, que o Descartes fez, ele ficou conhecido, como eu falei para vocês, como a dúvida hiperbólica, que é aí a dúvida, onde ele coloca, na verdade, a dúvida em tudo o que existe. Ele aplica essa dúvida para que, dessa forma, ele consiga, de fato, extrair a verdade daquilo, principalmente quando é em relação aos sentidos, que o Descartes coloca que é uma fonte de enganos para a gente. É os nossos sentidos, o nosso corpo, a matéria. Então, ele faz isso nesse intuito, de alcançar a verdade, extrair a verdade daqueles objetos. E aqui as ideias de Descartes, eles influenciaram, outros pensadores, como um filósofo alemão, político e matemático, o Leibniz. Foi um dos filósofos que se influenciaram aí por esse pensamento do Descartes. O Leibniz, ele desenvolveu o cálculo diferencial, ao mesmo tempo que o físico inglês Isaac Newton. Então, mas seguindo aí um caminho diferente. Ele também foi o primeiro a propor a criação de uma lógica que se utilizasse de símbolos a fim de avaliar as conclusões dos raciocínios por meio de uma espécie de cálculo, adequando os conteúdos, ou seja, as afirmações que compõem um raciocínio, a fórmulas prévias. Se vocês não sabem, a lógica, vocês ainda vão estudar mais a fundo, lá na frente, nos próximos anos, mas a lógica, ela é uma área da filosofia que trata de métodos capazes de fundamentar racionalmente a estrutura de um discurso. Essa lógica, ela surge principalmente com o Aristóteles. O Aristóteles, ele foi aí quem primeiro criou esse conceito de lógica, a lógica formal. Então, ele buscava com isso elaborar reflexões que se baseassem em argumentos válidos e verdadeiros, ou seja, ele avaliava toda a estrutura dos nossos raciocínios, daquilo que nós pensamos, elaboramos.
Então, ele vai avaliar cada estrutura desse raciocínio para, no final, chegar à conclusão se era um raciocínio válido ou inválido. Quando nós pronunciamos, verbalizamos esse raciocínio, ele chamava de proposições. Então, com essas proposições também eram avaliadas de acordo com essa lógica aristotélica para que chegasse aí ao resultado se era uma lógica válida, aliás, se era uma proposição válida ou inválida. E a mesma coisa o Leibniz queria fazer, só que utilizando aí os números, as fórmulas matemáticas, fazer essa revisão, essa avaliação daquilo que nós estamos falando, dos nossos raciocínios, mas utilizando a matemática para isso. Então, ele também foi um grande defensor do racionalismo e também do inatismo. Ou seja, né, ele afirmava que certas ideias e determinados princípios existem em nós previamente, sendo provenientes da nossa razão e não dos sentidos. Assim, ele estabeleceu uma distinção entre verdades de razão e verdades de fato. Então, assim como o Descartes, o Leibniz também defendia um inatismo, ou seja, aquelas verdades inatas, aquilo que nós já nascemos com elas, os nossos princípios, as nossas ideias, tudo aquilo que já nasce conosco, que não é adquirido após a experiência, é inatismo, é inato. Então, ele também defendia esse racionalismo e também o inatismo. E ele vai desenvolver aí 2 tipos de razão, de verdades, na verdade. A verdade que vinham da razão, ou seja, verdades de razão e também as verdades de fato. As verdades de razão, elas enunciam que uma coisa é, não podendo de modo algum ser diferente do que é e de como é. Um exemplo se encontra na matemática. É impossível que um triângulo não tenha 3 lados e que a soma de seus ângulos não seja igual à soma de 2 ângulos retos. Essas verdades, na visão do Leibniz, elas são verdades inatas, porque nascemos com essa capacidade racional própria para conhecê-las. Então, essa verdade da razão que Leibniz coloca é uma verdade clara, uma verdade óbvia, lógica, que decorre apenas de um esforço reflexivo da nossa razão. Ou seja, é uma verdade que não se modifica, que em qualquer lugar, em qualquer parte ou qualquer pessoa vai chegar àquela verdade. Como é o exemplo aqui do triângulo. O triângulo ele tem 3 lados, ele vai ter 3 lados em qualquer parte do mundo, sob qualquer circunstância, ele não modifica. Isso é uma verdade de razão, na visão do Leibniz. E as verdades de fato, né, são as verdades empíricas, que se referem a coisas que poderiam ser diferentes daquilo que são. Por exemplo, quando observamos uma rosa vermelha, a cor vermelha não faz parte da definição da flor, a qual poderia ser branca ou amarela, ou entre outras. Esse tipo de verdade se estrutura no princípio de que tudo o que existe tem uma causa e pode ser conhecido pelos sentidos. Ou seja, é a verdade empírica, a verdade que decorre da nossa experiência. Ela está muito relacionada ao modo como nos relacionamos com aquele determinado fato. Então, é uma verdade que pode se modificar, que parte da visão de cada um, da experiência de cada um. Então, uma rosa, ela pode ser vermelha, uma rosa pode ser amarela, uma rosa pode ser branca. Então, isso são verdades que se modificam, dependendo aí da visão de cada um, dependendo da experiência de cada um. Então, por isso que elas são verdades de fato. Então, para o Leibniz, as verdades de fato, por serem mutáveis e resultantes das nossas particularidades abstraídas pela experiência, estavam abaixo das verdades de razão, que eram inatas e postulavam a verdade na sua essência. Ou seja,
Ele coloca aí as verdades de razão, que eram essas verdades que não se modificam, acima daquelas verdades de fato. Ele não exclui as verdades de fato, mas ele estabelece uma hierarquia ali para colocar aqui. As verdades de razão eram superiores às verdades que nós produzimos, que nós chegamos a partir da nossa experiência. Tá certo? Então, pessoal, a gente encerra por aqui esse conteúdo sobre o racionalismo, sobre o inatismo. Nós vimos aí esses dois filósofos, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês deixem lá no chat qualquer dúvida, tá certo? E a gente tá lá para isso mesmo, para discutir, para resolver, tá certo? Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.